Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque hoje nós podemos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Senhor, e todo aquele que é guiado pelo Teu Espírito é o Teu Filho. É o Teu Filho crescido, é o Teu Filho ruioso, é o Teu Filho maduro. Queremos, Senhor, nos incluir nessa classe, Senhor. E, Senhor, nós queremos, Senhor, nos despojar, Senhor, das nossas vontades, dos nossos desejos próprios, dos nossos pensamentos, ó Senhor, e queremos, Senhor Jesus, nos deixar sermos levados, ó Senhor, pelo rio do fluir da água da vida. Senhor, nós não queremos, Senhor, ser mais resistentes ao Teu falar. Não queremos, Senhor Jesus, ter nenhuma resistência, Senhor, à Tua direção. Sabemos, Senhor, que nós devemos ser sensíveis ao Espírito. Por isso nos ensina, nos mostra, nos exorta, nos encoraja, nos alinha, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, não apenas viver, Senhor, com expectativas para esta vida. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, pensar longe, nós queremos ver longe. Nós queremos, Senhor Jesus, almejar o que está, Senhor Jesus, diante de nós. A Tua volta é iminente. Defeitos, nós queremos avançar, mas em nós mesmos nós não conseguimos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos, Senhor, mortais. Mas o Teu Espírito, a Tua vida, ó Senhor Jesus, que não coube nem em todo o universo, está dentro de nós. E esta vida nos capacita, e esta vida nos encoraja, e esta vida nos guia, Senhor. Ó Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos como Teus filhos e servos. Senhor, flua nessa noite ainda por meio da Tua palavra. Não queremos falar nada nosso. Não queremos, Senhor Jesus, trazer nenhum sentimento humano. Nós queremos, Senhor Jesus, estar sensíveis à Tua palavra. Ó Senhor Jesus, e transmitir aquilo que está no Teu coração. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos essa noite aqui. Depois de uma palavra muito encorajadora e com muita luz que nós recebemos ontem, eu acredito que a cada dia, irmãos, nós somos levados a valorizarmos mais esse viver. A pagarmos um preço para estar aqui. Não é fácil eu chegar e falar, olha, é mil maravilhas, não tenho nenhum impedimento eu estar vindo para uma reunião como essa, irmãos. Isso aí é difícil acontecer. Porque sempre haverá os impedimentos. Sempre haverá as dificuldades, sempre haverá as barreiras. E Satanás, ele é tão sutil que ele muitas das vezes ele não trabalha com antecipação. Às vezes, irmãos, ele aguarda que eu e você fiquemos entusiasmados, cheios de desejo para estar numa reunião como essa. Durante a semana, por exemplo. Então ele fica como de camarote, olhando. Mas é impressionante que, faltando uma hora para você vir, ele levanta uma situação. Ele levanta uma situação, ele levanta uma dificuldade, ele levanta algum impedimento. Para que em cima da hora, você tenha que fazer uma escolha. Nós, seres humanos, nós somos difíceis de tomarmos escolhas em cima da hora. Às vezes nós temos e necessitamos de um tempo para escolher, é ou não é? Quando você tem uma decisão para ser tomada, você e eu, nós precisamos de um tempo. Mas quando você é pego de surpresa, e fala, olha, é agora o momento de você tomar a sua decisão. Você vai ou você fica. Irmãos, aí nós somos como balançados, não é isso? E às vezes essas situações que são levantadas nos balançam a certo ponto que nós escolhemos por não estar aqui. E nós somos às vezes vencidos por elas. Então ele é muito sutil, irmãos. Tenhamos cuidado com isso. Porque ele vai levantar, preste atenção no que eu estou falando. Faltando 10,
Faltando 1 hora, faltando 50 minutos, faltando 30 minutos, você já está arrumado, você já está arrumada, pronto e pronta para estar aqui. Uma situação levantada. Aí você tem que optar por vir ou ficar. Você tem que optar, ou você vai ou você fica. E nós temos, irmãos, que tomar às vezes uma escolha na hora. E eu falo para você que você nunca errará. É a única certeza que eu te dou aqui. Você nunca errará, você nunca entrará no erro se você escolher a vontade de Deus. Eis que tenho posto diante de ti 2 caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, irmãos, quando vier as dificuldades, não escolha a morte. Não escolha ficar ruminando a morte. Não escolha ficar ruminando as dificuldades na sua casa, porque quanto mais você escolher ruminá-las, maiores elas vão ficar. Então o Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que desde a criação do homem, Ele deu ao homem a condição de escolha. Ele não pegou o homem. Por que Deus, ao criar o homem, aquele boneco de barro, como vimos ontem, ao assoprar naquele boneco o Neshama, o espírito que dá vida, o homem também foi gerado nele a sua alma, porque na nossa alma há uma vontade própria, na nossa alma há um desejo próprio, na nossa alma, irmãos, há pensamentos próprios. O nosso amado Senhor Jesus, sendo homem, no jardim do Getsemane, lembra quando ele orou? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, em outras palavras, irmãos, o que o Senhor estava dizendo em oração para Deus Pai? Pai, essa não é a minha vontade. A minha vontade não é ir à cruz. A minha vontade não é ser pendurado naquele madeiro. Todavia, ou porém, que seja feita a tua vontade. Então, irmãos, quando nós escolhemos a vida, não há erro. Não há erro. Então, seja, quando você estiver diante de uma dificuldade, de algum impedimento, para você estar numa reunião como essa, irmãos, escolhe a vida. Não escolhe o caminho de morte, porque quanto mais a morte nós ruminamos, mais morto nós estaremos. Nós temos que escolher, Senhor, eu escolho por estar junto dos irmãos, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Nós somos a igreja. Fomos muito ajudados, não é esse prédio que é a igreja. Irmão, senão, quando nós saímos aqui, isso pode ser demolido, não tem nenhuma utilidade. Eu estou falando utilidade, importância. Tem uma utilidade para que nós possamos nos reunir. Mas se nós formos para debaixo daquela árvore ali, ela terá a mesma utilidade para nós. Mas onde nós vamos, irmãos, o Espírito está junto. Onde estiverem 2 ou 3. Isso representa já a igreja, 2 ou 3. Nós fomos ajudados ontem. Ali estarei no meio de vós. É o Espírito que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, irmãos, quando nós estamos numa reunião como essa, irmãos, nós estamos diretamente na presença do nosso Senhor. Então escolhe a vida, amém? Não fique remoendo os seus problemas na sua casa. Seja intrépido, seja intrépida, ousado e ousada. Eu escolho Deus, eu escolho, Senhor, a vida. Eu não escolho a morte, amém? Para que viva vocês, os seus descendentes. Ó Senhor Jesus, alimento diário, semana 1. Volume 2. A cumplicidade na obra do Senhor. Título da semana 2. Destinatário, Timóteo, parte 1. Nós estamos entrando nas epístolas de Paulo a Timóteo. Muitas revelações, muitos princípios, muita coisa prática que nós devemos absorver para a nossa pessoa. E nós, irmãos, ao termos contato com uma palavra como essa, qual que tem que ser a minha e a sua reação? Qual o valor que você
tem dado para a palavra de Deus. Eu acho muito interessante, eu gosto de tomar como exemplo o povo de Israel no Antigo Testamento. Foram libertos do Egito pela mão poderosa de Deus. De uma maneira muito, irmãos, de uma maneira muito grande, de uma maneira muito forte, Deus os libertou do império das trevas. A libertação do Egito hoje representa o homem ser liberto do império das trevas. Colossenses. Tirado do império, do controle de Satanás, tipificado por Faraó. E levado para uma boa terra que Deus tinha preparado. Então o povo, ao sair do Egito, eles estavam muito acostumados com o Egito. Fisicamente, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, ou seja, qual que é o maior problema às vezes? Nós, fisicamente, nós saímos do mundo. Mas muitas vezes, irmãos, o mundo não saiu de nós. Aquele povo, ao sair do Egito, ele foi liberto. Foi Deus, de uma forma muito milagrosa, abre o mar vermelho, aquele povo passa a pé seco. E Deus os leva para o deserto, e ali Deus faz milagres. Água saindo de uma rocha. Uau, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto isso no Egito. Maná caindo do céu todos os dias pela manhã. Eles tinham uma porção da parte de Deus para eles. E Deus falou, olha, você põe a sua porção para o dia que você vai, para o dia de hoje. Não pegue a sua porção para amanhã. Amanhã eu vou enviar para vocês uma nova porção. Lembra quando eu compartilhei aqui a respeito de 2 Timóteo 4:7? Esquecendo das coisas que para trás ficam. É esquecer, irmãos, às vezes até nos despojar até das experiências boas com o Senhor. Porque todos os dias Ele tem experiências novas. Todos os dias Ele se renova. Jeremias em Lamentações torna a trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então aquele povo recebia todos os dias o maná fresquinho. Irmãos, hoje representando esse maná é a palavra de Deus. Todos os dias nós temos a palavra de Deus. Mas aquele povo, ao comer dessa palavra, ele foi se acostumando à palavra, ao maná. Até chegar um momento, eles virarem para Moisés e falar, olha, em outras palavras, viu, Moisés, por que você nos tirou do Egito e nos colocou nesse deserto, onde temos apenas este pão vil? Nós queremos os alhos, as carnes do Egito. Nós temos saudades daquilo. Era o que Deus tinha para eles, irmãos. Era uma renovação diária. Mas ao passar do tempo, irmãos, isso corre o risco de eu e você cairmos nesse engano. De ao passar dos tempos, ao contemplarmos tão grandes revelações que o Senhor tem nos falado, nós nos acostumarmos com essas palavras. E não você e pode ser que eu e você não falamos que essa palavra, por exemplo, é um pão vil, mas nós agimos como tal. O velho homem é isso. Então, ou seja, nós temos que nos despertar e falar, Senhor, eu oro para que o Senhor nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, o Senhor se faça novo para mim na leitura da Tua palavra. Que seja algo novo, que eu experimente algo novo. Irmãos, não sei se você tem já teve a experiência de você ler um versículo na Bíblia, você lê um versículo e você ganha muito dele. Que versículo maravilhoso. Exercitando o seu espírito. No outro dia você lê o mesmo versículo, você ganha algo novo. E semana que vem você lê o mesmo versículo e você ganha algo ainda novo. Esse é o desejo do coração de Deus, nos trazer algo novo todos os dias pelo desfrute da Tua palavra. Hebreus capítulo
2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais. Por que o escritor aqui de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, ele usa a expressão com mais firmeza? Por que ele não disse apenas, olha, por essa razão importa que nos apeguemos às verdades ouvidas? Irmãos, quando ele fala dessa maneira, que nos apeguemos com mais firmeza, remete que eu e você, nós já nos apegamos a essas verdades, certo? Mas uma vez que você se apega a essas verdades, o Senhor vem nos falando aqui que nós devemos, irmãos, ao apegar essas verdades, nós a cada dia segurarmos ela com mais firmeza. Porque é um risco dessas verdades, elas serem tiradas de nós. As aves dos céus estão aí a todo momento querendo vir e roubar a semente de você. Não é isso? Não vem as aves e rouba a semente? Então o que o escritor aqui está falando? Olha, uma vez que você já se apegou, não descuide-se dela. Tenha cuidado, cuide, para que uma vez você já apegado a ela, você a cada dia a segure com mais força. E isso é um desenvolvimento diário de desfrute da palavra. Cada dia que você, irmãos, desfruta no Espírito, você se apega mais a essas verdades. Você se apega com mais firmeza. Você é mais constituído, você é mais constituída. Irmãos, não é o desejo de Deus que somente uma ou duas pessoas tenham conhecimento e ganhem o que nós estamos ouvindo e vendo. Deus deseja dispensar isso para todos nós. Até mesmo para as crianças. Graças a Deus, estão sendo instruídas nos caminhos do Senhor. Já sabem versículos, já sabem proclamar versículos. Então, irmãos, já estão sendo instruídas a se apegar à palavra, às verdades. Então, irmãos, que eu e você sejamos estes, que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades. Ó Senhor Jesus, olha só Jeremias comigo. Vá para Jeremias. Abra Jeremias, capítulo 13. Jeremias 13. Versículo 10. Jeremias 13, 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. O Senhor, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Deus deseja, irmãos, por meio da sua palavra, este cinto representa essa palavra, que uma vez, irmãos, que ele foi nos dado, qual que é a finalidade? Ou seja, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim. Então, como que Deus, irmãos, nos faz apegarmos a Ele? Por meio da palavra. Por meio das verdades. Porque a cada dia, irmãos, que você desfruta, que você tem um desfrute contínuo no Espírito, você se apega mais ao Senhor. É ou não é? É um relacionamento. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. Mas quanto menos nós o conhecemos, menos nós iremos amá-lo.
Entendeu? Então a maneira como o Senhor nos liga a Ele, irmãos, nos ata a Ele, nos prende a Ele, é por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus, abra comigo ainda Josué. Senhor Jesus, capítulo 23, Josué 23, versículo 8. Versículo 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem o servais, nem o adoreis. Versículo 8. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Ó Senhor Jesus. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis. É Marta e Maria. De novo exemplo de Marta e Maria, não é isso? Maria estava ali aos pés do Senhor, como apegada ao Senhor. Marta, por sua vez, estava como ali desapegada, ou seja, ainda não estava fixa naquilo que o Senhor estava falando por meio da sua palavra. Irmãos, é o desejo de Deus desde a criação do homem. Olha só comigo, lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, olha só o desejo de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus pegou o homem, formou o homem, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, é o espírito, o Neshama, e o homem passou a ser alma vivente, o homem passou a ter vida. E Deus fala com o homem: olha, eu preparei um lugar para que você seja colocado. Eu vou pegar você agora e vou te colocar no jardim. Você terá, Adão, uma missão. Você terá um serviço para fazer. Você terá um serviço, você terá uma comissão, você terá uma responsabilidade, que é cultivar e guardar o jardim. Mas antes de tudo isso, versículo 16, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Qual que era o desejo de Deus, primeiramente? Que o homem comesse. Tipificando a árvore da vida no meio do jardim, sendo o próprio Deus. Deus estava falando com Adão: Adão, antes de você cultivar, antes de você guardar, antes de você fazer qualquer coisa para mim, sabe o que eu quero de você? Que você primeiro coma. Que você se alimente. Sabe qual é o meu desejo? Que você coma de mim. Que você desfrute de mim. Depois você vai fazer o seu serviço, que é cultivar e guardar. Então, irmãos, nós temos que aprender e sermos constrangidos pelo Senhor a valorizarmos mais o que Ele tem nos dado. Sabe? É um grande presente que nós recebemos de Deus todos os dias. Quem aqui já teve experiência de dar um presente para uma pessoa? E você gastou o dinheiro? Você não poupou esforços? Você não mediu esforços? Você às vezes tirou o que não tinha, presenteou uma pessoa, passa um tempo, você chega na casa da pessoa, e você encontra aquele presente jogado nos cantos. Qual que é o seu sentimento? Qual que é o que brota dentro de você? Com Deus não é diferente. Ele tem nos dado a sua palavra. E para que essa palavra chegasse a nós hoje, irmãos, não foram poucas coisas que tiveram que ser cumpridas. Mas ao chegar na sua casa, eu estou falando no seu coração, onde ele tem encontrado a palavra? Nos cantos?
ou ele encontra esse presente sendo cuidado, valorizado e principalmente usufruído ou experimentado. Isso traz alegria para o coração de Deus. É como você sentando com Ele e Ele falando com você, quando você desfruta da palavra. Não era assim no Antigo Testamento? Quando o homem ia na presença de Deus e Deus falava com o homem, irmãos, é isso. Mas hoje está registrado. Então, seja Pedro fala, abra comigo Pedro. 2 Pedro. Senhor Jesus, 2 Pedro 1:19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Temos assim, tanto mais confirmada. Então a palavra profética, ela nos é confirmada ontem. E hoje, irmãos, ela não está sendo tanto mais confirmada. Amanhã ela vai ser mais confirmada ainda, até que o dia clareie. O que é esse até que o dia clareie aqui? Até que o sol da justiça apareça. Até que a alva, até que a aurora, não é isso, aconteça. Essa palavra profética, ela tem sido confirmada para mim e para você. Palavra profética, palavra fundamental, palavra de conhecimento. Como o irmão Ezra sempre fala, a palavra que você precisa para encher, aplicando a sua caixa d'água. Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. E graças a Deus, como eu disse, até as nossas crianças conhecem versículo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra que está sendo implantada nelas a palavra. Então nós precisamos conhecer sim a palavra. Essa palavra fundamental, palavra de conhecimento, mas a palavra de fundamental é a palavra profética sendo contínua. E a palavra profética, irmãos, o que é? Irmão Pedro tem sempre falado nisso, é a palavra que conduz o povo em direção ao alvo. É a palavra que tira você de um ponto e leva você a outro ponto. A palavra de Deus, irmãos, ela não é apenas para hoje. Tem muitos que se apegam à palavra de Deus para benefícios hoje. Para viver hoje, para desfrutar o hoje, irmãos, a palavra de Deus é para nos tirar de um ponto e nos levar a outro ponto. Sim, o Senhor, Ele quer trazer os seus benefícios para nós hoje, mas essa não é a finalidade final do desejo do coração de Deus. Deus deseja, irmãos, nos incluir na glória. Deus deseja nos introduzir na boa terra de Canaã, tipificando o reino milenar. Então, quando eu e você estivermos diante do sol da justiça nascendo, ao contemplarmos esse sol, já não precisará mais dessa palavra. Ela terá cumprido a sua missão ao Senhor Jesus. Então, devemos ou não valorizar, irmãos, o que nós temos recebido? Graças a Deus, na vida da igreja nós temos muita palavra. Muitos livros, o alimento diário, mas o alimento diário, eu quero te orientar, é para levar você à Bíblia. Ele explica a Bíblia. Ele revela um versículo que às vezes você lê. Por exemplo, nós lemos aqui agora 1 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no vosso coração. Quem que entenderia isso? Se você chegar e ler assim, de uma forma superficial, quem que entende? O que é isso? Que estrela da alva é essa? O que é isso? Até que Que candeia é essa? Que estrela da alva é essa que tem que nascer? Eu não sei o que é isso. Aí quando você desfruta do alimento diário, você entende o versículo. Aí você ganha da palavra. Então, irmãos, esse é o sentimento do coração de Deus. Nós precisamos valorizar essa palavra. Porque por meio dessa palavra, irmãos, o Deus Ele tem nos orientado e nos mostrado a sua vontade para hoje, o seu desejo para que a igreja cumpra o hoje.
Nós fomos ajudados, nós vamos ler lá ainda Gênesis. Volta para Gênesis aí comigo, por favor. Gênesis, capítulo 24. Pedro sempre tem tocado nesse versículo, os irmãos que acompanham sabem. Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, tipificando na Bíblia, irmãos, trazendo para a nossa vida hoje, quem que representa Abraão? Abraão representa quem? Deus Pai. Que levou Isaque, o filho, para o sacrifício. Às vezes nós lemos, nós não entendemos. Por que Abraão representa Deus Pai? Lembra quando ele levou Isaque? Lembra quando ele levou o filho para ser sacrificado? O que ele disse? Com os servos, ou seja, na hora deles subirem o monte, o que o filho disse para o pai? O que Isaque disse para Abraão? Pai, tenho na minha mão a madeira, na sua mão está o cutelo e o fogo. Quem que levou sobre si uma cruz, um madeiro para ser pendurado nela próprio? O filho. Estava na responsabilidade de quem cessar o sacrifício? Deus Pai, com o cutelo e o fogo. Cristo quando pediu água, eu tenho sede. Ele estava literalmente queimando no julgamento do fogo da justiça de Deus. Ele estava como queimando ao ser julgado na sua carne um pecado que ele não tinha. Mas representando eu e representando você. Por isso que o fogo estava nas mãos de Abraão e o cutelo nas mãos de Abraão. E além Isaque levava sobre os seus ombros. Então, irmãos, Abraão representa Deus Pai. Aí aqui ele fala no versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía. Quem é esse mais antigo servo da casa? Todos vocês sabem. O Espírito Santo. É o Espírito que tem feito a obra. É o Espírito que foi enviado por Deus para fazer a obra. Aí Abraão fala com o mais antigo servo da casa. Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa. Para quem? Para meu filho. Quem é meu filho? Cristo. Em outras palavras, Deus envia Cristo. Cristo cumpre a sua obra nessa terra. É morto, é ressuscitado, é ascendido e é glorificado. A partir desse momento, quando Cristo se assenta à destra de Deus nas alturas, Deus envia o Espírito. E Ele dá a ordem a esse Espírito. Olha, vai para você preparar uma noiva para o meu filho que está aguardando. Então, mas eu te faço, você tem que jurar que você não vai tomar outras mulheres de outros povos. Mas tem uma pré-determinada, tem uma noiva eu já estou vendo ela. É essa noiva que eu quero para o meu filho. Irmãos, essa noiva é a igreja. Então Deus tem olhado para a terra hoje. E Deus tem direcionado o Espírito para fazer a obra. Deus tem, em outras palavras, falado para o Espírito. Olha, vai. Você está vendo a minha noiva, que é a igreja? É essa que você tem que preparar para o meu filho. Então vai e trabalhe nela. Aí o Espírito é enviado. Olha só, para que eu te faça jurar pelo Senhor, versículo 3, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela. Ó Senhor Jesus. E daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, irmãos, nós temos que saber o seguinte, pôr na nossa cabeça. Quem faz não somos nós. E se quem faz não somos nós, não pode haver em nós nenhum sentimento de eu posso. Eu consigo. Sabe?
Senhor, é para pregar o evangelho? Eu posso. Senhor, é para falar do Senhor para aquela pessoa ali? Eu posso. Diferentemente de Isaías quando foi levantado, sendo purificado por uma brasa, quando tocou a sua boca, Deus pergunta: e agora? Quem enviarei? Isaías se levanta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs para a obra de Deus, mas quem faz é Deus, quem faz é o Espírito. Irmãos, isso nós estamos vendo muito nesses dias, para que não haja no nosso coração nenhum sentimento de orgulho. Nenhum sentimento, sabe, daquele que nós somos doutos da verdade, nós somos donos da verdade. Irmãos, não é assim. Às vezes quando uma pessoa falar que você não é nada, você tem que se alegrar, porque ela foi gentil com você, comigo. Porque a Bíblia fala que nós somos menos do que nada. Então você foi promovido. Quando alguém falar você não é nada, aí você, opa, então já subi um degrau. Porque a Bíblia fala que eu sou menos do que nada. Isaías fala, irmãos, que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas uma vez que eu e você, nós temos que compreender, nós não somos nada. Um vaso, como fala em Coríntios que nós somos, ele em si próprio, ele não pode nada. Mas o que leva esse vaso a ser precioso e ser útil é o tesouro que está dentro dele. Então, irmãos, quem que me leva a vir aqui na frente aqui compartilhar com você uma palavra como essa? É o tesouro, é o Espírito. Ninguém é nada aqui, irmãos. Ninguém é nada. E aquele que está de pé, vigie, para que não caia. Tome cuidado, você não é nada. Irmãos, nós não somos nada. Isso não é para te menosprezar. Isso é para te levar a depender mais do Senhor. Porque uma vez que você sabe que você não é nada, isso não pode levar em você também ter o sentimento: agora eu não vou servir, eu não vou me oferecer a Deus, porque eu não sou nada. Irmãos, não é para isso, não é essa a finalidade. Uma vez que eu e você não somos constituídos da nossa capacidade humana, que também pode ser útil para Deus, mas precisa ser passada pela cruz. É o Moisés, 40 anos no deserto. Quem lembra da história de Moisés? Moisés, irmãos, um douto em toda a sabedoria do Egito. Pensa num homem, irmãos, capacitado. Era o tal do Moisés. Irmãos, é Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo. O cara, sabendo que Deus o havia comissionado para libertar o povo, o que ele fez? Matou o egípcio. Eu posso. Eu já falei isso aqui com os irmãos, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Não pensar além do que convém, mas também não pensar quem. Moisés pensou além quando matou o egípcio, mas precisou ser enviado para o deserto, 40 anos de tratamento, para que o seu homem natural, a sua força humana fosse extinta. A toda a sua sabedoria do Egito, tudo que ele aprendeu, precisou ficar no deserto, passar pela morte. Ele se apresenta diante de Deus no monte. Deus fala: Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo. Senhor, eu nunca fui eloquente. Olha só, em Atos nos fala no testemunho de Estevão que ele era eloquente e poderoso em palavras e obras. Então um camarada que é eloquente antes, poderoso em palavra e obras, para depois de um tratamento pela cruz, representando o deserto, ele apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu nunca fui eloquente. Representando Moisés, foi tratado, estava do jeito que Deus queria. Foi enviado, libertou o povo. Então, irmãos, que nós sejamos esses, que não nos consideremos os donos da verdade, os maiorais, os que sabem e os que podem. Até mesmo para servir o Senhor. Quando você acha que você sabe tocar um instrumento, quando você confia na sua própria capacidade,
Quando você não tem um viver de oração, um viver de comunhão, um viver de buscar o Senhor para tocar um instrumento. Quando você vai confiando no seu talento humano apenas. Eu não estou falando que o talento nosso não sirva para Deus. Eu estou falando que ele serve uma vez que ele passe pela morte e ressurreição. Então, seja, quando você vai tocar um instrumento, os jovens aí do serviço de música, quando você não depende de Deus totalmente, você está matando o egípcio. Entendeu? Deveria haver em nós aquele sentimento, irmãos, de temor e tremor antes de fazer qualquer serviço. É depender de Deus. Sabe? É depender do Senhor. Olha só Atos. Vai comigo para Atos. Capítulo Atos 13. Atos capítulo 13. Versículo 1 a 4, fala: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Pensa numa turma misturada que estava aqui. Estava Barnabé, estava Simeão por sobrenome Níger, certamente é da região de Níger, na África. Aqui estava Lúcio de Cirene, o Cirineu, da região do Cirineu. Ali estava Manaém, Colasso de Herodes. O que é Colasso? É aquele que compartilhou da mesma ama de leite. É aquele que compartilhou com o outro a mesma pessoa ao ser amamentado. Então, ou seja, esse Colasso de Herodes aqui era irmão de leite de Herodes. O tetrarca e Saulo. Então, irmãos, pensa na turma. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Quem que disse? Ó Senhor Jesus, então não somos nós que dizemos nada. Disse o Espírito Santo. Então quem já estava na coordenação da obra na igreja de Antioquia, ou na obra de Deus naquela época? O Espírito Santo. E eles estavam num ambiente tão gostoso de comunhão, de oração e de jejum, que o Espírito teve liberdade de chegar e falar: olha, agora está na hora de cumprir a obra que eu tenho. Sabe, irmãos? Porque havia liberdade, eles estavam totalmente tratados. Aqui já não era aquele Saulo problemático. O que é Saulo problemático que eu falo? Leia antes aqui os capítulos para você ver quem era Saulo. Primeiro, antes da conversão, assolava a igreja. Perseguia, metia-os no cárcere e ele exterminava. Exterminar o quê? Matar. Se converteu ao caminho de Damasco. Foi enviado para a cidade de Damasco. Passou 3 dias cego, orando. O Espírito fala com quem? Com todo respeito, irmãos. Com todo respeito, um profetinha chamado Ananias. Vê o nome dele aqui só de passagem. O Espírito fala: olha, vá à casa, na rua que se chama Direita, de Judas, tem um homem lá. Eu imagino Ananias na comunhão com o Espírito. Sim, eis-me aqui, Senhor. Qual homem que é esse? Quando ele fala: olha, é Saulo de Tarso. Ele falou: opa. Como é que eu vou na presença de um homem daquele homem que veio exterminando, foi aos sumos sacerdotes buscar carta para vir aqui a Damasco, prender, exterminar o seu povo que está aqui? É difícil eu ir lá, sozinho eu não vou. Aí o Espírito fala com Ananias, fala: olha, vai, porque este é um vaso escolhido. Saulo estava sendo tratado, foi batizado. Começou a servir aonde? Damasco. Mas Saulo ainda era direcionado pelo Espírito, irmãos. Na conversão, em Damasco ainda. Não vamos ler por causa do tempo. Saulo já estava pronto? Não. Porque arrumou problema em Damasco. Queria convencer, irmãos, a turma na época a aceitar de qualquer maneira.
as verdades. Não estava sensível. Foi para onde? Jerusalém. Arrumou o que em Jerusalém? Problema. Problema, a ponto de ele ser retirado de Jerusalém e enviado de volta para casa, para Tarso. A Bíblia não relata quanto tempo Saulo ficou em Tarso. Mas esse tempo que Saulo ficou em Tarso, irmãos, ele ficou